A Bíblia tem sido mal compreendida há séculos. Muitos a veem apenas como uma bússola espiritual, um guia moral ou um manual para a salvação. Mas se você soubesse que, escondidos em suas páginas, estão os princípios exatos usados por algumas das pessoas financeiramente mais bem-sucedidas do planeta, não apenas para ganhar dinheiro, mas para construir riqueza geracional com propósito, clareza e paz de espírito, isso não é o evangelho da prosperidade. Esta é uma sabedoria ancestral, testada, refinada e divinamente projetada. Enquanto o mundo persegue truques, tendências, ruídos financeiros, as escrituras preservaram silenciosamente modelo para uma riqueza duradoura. Não o tipo que entra em colapso em recessões ou desaparece com a inflação, mas a riqueza que se multiplica, sustenta famílias, financia missões e deixa uma marca por gerações. O segredo não está em buscar mais, está em compreender as leis do céu que governam os recursos da terra. Essas leis não estão escondidas atrás de rituais ou cerimônias. Elas estão entrelaçadas nas histórias de fazendeiros, reis, profetas, comerciantes, pessoas que construíram impérios seguindo a ordem divina. Dos rebanhos de Abraão às estratégias econômicas de José no Egito, dos provérbios de Salomão aos ensinamentos de Jesus sobre mordomia e generosidade, cada versículo contém uma pista. E é sobre isso que este vídeo trata. Você não ouvirá apenas sobre riqueza, você entenderá como ela é cultivada nos lugares tranquilos da mente, nos hábitos aos quais poucos prestam atenção, nas decisões diárias que parecem pequenas, mas que desbloqueiam o transbordamento divino. Essa jornada não é apenas financeira, é espiritual, porque a verdadeira prosperidade na Bíblia nunca se trata apenas de acumulação, trata-se de se tornar alguém em quem Deus pode confiar a abundância. Então, se você já sentiu que foi feito para mais, não apenas para o seu próprio bem, mas para elevar os outros, criar, doar e construir, você está no lugar certo. Nos próximos minutos, você descobrirá a base do crescimento financeiro através dos olhos de Deus. Não a estratégia do homem, não a obsessão da cultura, mas o desígnio do Criador. E começa com uma verdade. A riqueza começa na maneira como você pensa. Antes que uma moeda troque de mãos, antes que um negócio seja fechado ou um negócio nasça, a riqueza começa em um lugar que ninguém pode ver. Seus pensamentos. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso não é poesia. Não é metáfora. É lei. Seu mundo interno constrói a estrutura para sua realidade externa. E a Bíblia, do começo ao fim, é obcecada pela transformação da mente, porque o céu não libera abundância para mãos que ainda pensam como escravas. Veja bem, muitas pessoas oram por avanço, mas ainda operam com uma mentalidade de limitação. Falam de fé, mas seus pensamentos estão inundados de dúvidas. Trabalham duro, mas interiormente acreditam que nunca terão o suficiente. Isso não é apenas uma mentalidade, é uma prisão. No Egito, Israel foi escravizado fisicamente. Mas mesmo depois que Deus os libertou, eles ainda pensavam como cativos. Ansiavam por cebolas e alho poró, o alimento barato da escravidão, mesmo quando Deus lhes ofereceu uma terra que mana leite e mel. Por quê? Porque suas mentes não haviam cruzado o Mar Vermelho. Esta é a batalha silenciosa que a maioria dos crentes nunca vence. Eles dão o dízimo, servem, oram, mas, no fundo, ainda acreditam que a falta é sagrada e a abundância é suspeita, que o sofrimento é espiritual e que o sucesso financeiro é, de certa forma, vergonhoso. E assim, eles permanecem presos. Não porque Deus não tenha provido, mas porque nunca renovaram suas mentes para receber. 2 Coríntios 9:8 declara algo radical. E Deus é poderoso para abençoá-los abundantemente, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês abundem em toda boa obra. Isso não é um desejo, é uma promessa. Mas observe, o objetivo não é a ganância, é o impacto. A bênção não é apenas para que você possa ter, é para que você possa abundar em boas obras. A economia de Deus flui através de pessoas que estão mentalmente alinhadas com um propósito. E quando você muda da escassez para a mordomia, todo o cenário financeiro da sua vida começa a mudar. Começa quando você para de se perguntar, o que posso pagar? E começa a se perguntar, o que Deus me confiou? Quando você para de pensar como uma vítima e começa a pensar como um vaso. É aí que o céu começa a abrir novas portas, aquelas que eram invisíveis até que sua mente se conectou com o seu chamado. Não se trata apenas de pensamento positivo, trata-se de alinhamento com o reino. Você nunca foi criado para perseguir riquezas. Você foi criado para atraí-las, tornando-se o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar provisão. Porque quando seu coração está determinado, Deus financiará a missão. Dinheiro nunca foi o problema. Isso pode chocar algumas pessoas, especialmente aquelas que foram criadas ouvindo frases como dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia nunca disse isso. O que ela disse, precisa e deliberadamente, é isto. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10.
A diferença é tudo. Dinheiro é uma ferramenta. Como o fogo, ele pode aquecer uma casa ou queimá-la completamente. Depende de em quais mãos ele está e do que elas amam mais, a chama ou o propósito. Nas Escrituras, vemos homens ricos que foram orados por Deus: Abraão, Jó, Salomão, José de Arimateia. Esses homens não foram condenados por suas riquezas. Elas foram confiadas a eles. Por quê? Porque o dinheiro não os possuía. Eles o possuíam, mas ele não os possuía. Essa é a principal distinção. Você pode ser pobre e ainda adorar o dinheiro. Você pode estar falido e ainda ser obcecado por ele, consumido pela inveja, amargura ou medo. O dinheiro não é medido pela sua conta bancária, é medido pelo seu relacionamento com ele. E para muitos, esse relacionamento é profundamente tóxico. Jesus deixou isso claro em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Observe o que ele não disse. Ele não disse que você não pode ter os dois. Ele disse que você não pode servir a ambos. Um governará suas decisões. Um moldará suas prioridades. Um se sentará no trono do seu coração. E é aí que o perigo começa, quando o dinheiro deixa de ser um servo e se torna um senhor. Quando suas escolhas não são mais guiadas pela fé, mas pelo medo de não ter o suficiente. Quando sua paz aumenta e diminui com sua renda. Quando a generosidade deixa de ser uma alegria e passa a ser uma ameaça à sua sensação de segurança. Nesse ponto, o dinheiro se torna o seu Deus. Mas aqui está a boa notícia. A Bíblia não diz para você odiar o dinheiro. Ela ensina como colocá-lo em seu devido lugar. Não no seu coração, mas nas suas mãos. Não acima de você, mas abaixo do seu chamado. Quando você renuncia ao amor ao dinheiro, você ganha autoridade sobre ele. E com essa autoridade vem a clareza. Porque você finalmente para de persegui-lo e começa a direcioná-lo. É quando as decisões financeiras deixam de ser uma questão de status, se passam a ser uma questão de impacto. É quando a riqueza se torna um rio em vez de um reservatório, fluindo pela sua vida, não apenas para dentro dela. É quando você para de se perguntar quanto posso manter e começa a se perguntar quanto posso transformar. O maior teste do seu relacionamento com o dinheiro não é o quanto você tem. É como você reage quando lhe pedem para doar. A verdadeira prosperidade começa no momento em que o dinheiro não define mais você. Há um momento nas Escrituras que revela exatamente como o céu mede a riqueza, e não é pelo quanto você tem, mas pelo que você faz com o que lhe é dado. Em Mateus 25:14-30, Jesus conta uma parábola. Um senhor rico se prepara para partir em viagem. Antes de partir, ele confia sua riqueza aos seus servos. 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o último. Esses talentos não eram habilidades, eram grandes somas de dinheiro. Um único talento valia décadas de salário. Em outras palavras, o Senhor lhes deu um capital considerável, mas ele não lhes deu instruções. Ele lhes deu liberdade. A pergunta não era, o que vocês receberam? Mas sim, o que vocês produziram? Os 2 primeiros servos agiram imediatamente. Não esperaram por um sinal. Não se coibiram por medo. Negociaram, investiram e multiplicaram. E quando o Senhor voltou, elogiou-os com as mesmas palavras, independentemente de quanto trouxessem. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas o terceiro servo enterrou o seu talento. Ele não o desperdiçou. Ele não o gastou. Ele o protegeu. Preservou, escondeu no chão e esperou o retorno do seu senhor. Para a maioria das pessoas, isso soa cauteloso, responsável, talvez até humilde. Mas quando o Senhor voltou, a sua resposta foi ríspida. Servo mau e preguiçoso. Por quê? Porque no reino, desperdiçar potencial é uma forma de rebelião. Esta parábola revela uma das verdades mais poderosas e pouco pregadas das Escrituras. Deus espera crescimento. Não apenas fidelidade em guardar, mas fecundidade em multiplicar. E Ele não recompensa com base em quanto você começou, mas no que você fez com o que tinha. Esta é a lei divina da multiplicação. Não importa se você começa com 5 talentos, 2 ou 1. O que importa é a sua postura. Você vê o que tem como um depósito sagrado. Você vê seu dinheiro, seu tempo, suas ideias, sua influência como matéria-prima para a multiplicação divina, ou você está enterrando tudo isso no chão do medo e chamando de fé. A tragédia do terceiro servo não era que ele tivesse menos, era que ele acreditava menos. Ele não acreditava no potencial de seu talento e não acreditava na generosidade de seu mestre. E essa crença lhe custou tudo. Frequentemente oramos por mais, mas a verdadeira questão é, o que você está fazendo com o que já tem? Porque na economia do céu, o aumento não é desencadeado pelo desespero, é desencadeado pela ação. Não por correria imprudente, mas por movimento fiel. Mordomia não se trata apenas de manter, trata-se de multiplicar o que Deus colocou sob seus cuidados.
Este princípio é tão verdadeiro para o dinheiro quanto para o seu propósito. Se você está esperando por um dia para começar, doar, investir, lançar, construir, entenda isto: Deus está observando o que você faz com o seu primeiro dia. E até que você se mova com o que está em suas mãos, Ele não liberará o que está nas suas. Portanto, não enterre seu chamado. Não preserve o que deveria ser plantado. Sua próxima colheita já está dentro da sua tarefa atual. Antes de Deus lhe dar mais, Ele observa o que você faz com menos. Esta não é uma frase motivacional, é uma lei fundamental no reino dos céus. E é um dos princípios mais negligenciados da prosperidade bíblica. Aquele a quem se pode confiar no pouco, também se pode confiar no muito. Lucas 16:10. Este versículo é mais do que um teste de integridade, é um vislumbre de como o céu promove as pessoas. Enquanto o mundo recompensa aqueles que gritam mais alto ou buscam atalhos, Deus eleva aqueles que são fiéis quando ninguém está olhando. Aqueles que administram o invisível. Aqueles que limpam o chão antes de administrar o banco. Aqueles que dão o dízimo quando o salário é pequeno, oram quando os negócios estão fracos, se fazem um orçamento mesmo quando os números não parecem valer a pena contar. Porque aqui está a ironia divina. O pouco que você ignora é o teste que qualifica para o mais pelo qual você está orando. Pense em Davi. Antes mesmo de segurar uma coroa, ele segurava uma harpa, e muito antes disso, ele segurava uma funda e cuidava de ovelhas. Ele não foi descoberto em um palácio. Ele foi encontrado no campo, adorando, defendendo cordeiros, matando leões, permanecendo invisível e fiel no lugar que ninguém queria. E Deus sussurrou: "Este é um rei." Deus não pula níveis. Ele constrói alicerces. Você diz que quer administrar uma empresa. Você é fiel no seu emprego atual? Você quer administrar milhões. Você dízima centenas? Você quer influência. Você está administrando suas palavras quando fala com as 5 pessoas que já estão ouvindo? Cada pequena coisa é, na verdade, uma entrevista disfarçada com o céu. Fidelidade não é ser impecável. É aparecer, repetidamente, com o mesmo nível de excelência, seja por 10 ou 10 mil. É lidar com o comum como se fosse sagrado, porque para Deus é. Deixe-me ser claro, o pequeno não é um castigo, é uma preparação. Quando Deus quer lhe dar mais, Ele não joga isso no seu colo. Ele mede a estrutura da sua alma. Seu caráter consegue suportar o peso do que você pede, sua integridade consegue sobreviver aos holofotes, seus hábitos, sob pressão, conseguem suportar a pressão da promoção. Todo grande homem ou mulher nas Escrituras passou por esse crisol dos pequenos começos. E aqueles que tentaram ignorá-lo, como Saul, ruíram sob o peso daquilo que não foram feitos para carregar. Sua pequena temporada não é um atraso, é sua fase de planejamento. Então pare de desprezá-lo. Em vez disso, domine-o. Aprimore o domingo, conte cada centavo. Honre a tarefa. Apresente-se com excelência mesmo quando parecer despercebido. Porque nada do que você faz em segredo é desperdiçado no reino. Deus vê, o céu registra. E a promoção não vem das pessoas, vem daquele que observa no escuro. Você não está sendo testado pelo que pode fazer. Você está sendo testado pelo que pode ser confiado a você. O mundo lhe diz para se segurar, economizar mais, gastar menos, proteger o que é seu. Mas o reino de Deus opera em um paradoxo que inverte a sabedoria convencional. Quanto mais você libera, mais você recebe. Isso não é poesia, é lei espiritual. E é um dos princípios mais poderosos de construção de riqueza em toda a Bíblia, não enraizado em manipulação ou apelo emocional, mas na matemática divina. Um sistema onde a generosidade não subtrai, ela multiplica. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos será dada, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Lucas 6:38. Não se trata de caridade, trata-se de ativação. Quando você dá, você não perde apenas o que está em suas mãos, você planta. E tudo o que é plantado em obediência nunca retorna igual. Retorna multiplicado, no tempo e na proporção que só o céu pode determinar. Mas a colheita é sempre garantida, não por causa do karma, mas por causa da aliança. Malaquias 3:10 é ainda mais radical. O próprio Deus o desafia a testá-lo. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, e vejam se não abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre eles tantas bênçãos que nem haverá lugar para guardá-las. Este é o único lugar em toda a Escritura onde Deus literalmente diz: provai-me. Por quê? Porque dar não é sobre Deus precisar do seu dinheiro, é sobre provar se Ele pode confiar no seu coração. Quando você dízima, quando você dá, você não está perdendo riqueza, você está construindo capacidade. Você está ampliando sua infraestrutura espiritual para armazenar mais daquilo que Deus quer liberar. Mas aqui está a verdade mais profunda. Generosidade não se trata apenas de dinheiro. É sobre postura. Você pode doar finanças, sim, mas também tempo, energia,
sabedoria, encorajamento, estratégia, oportunidade, perdão. E o princípio é sempre o mesmo. Tudo que você semear, você colherá, pressionado e transbordando. Pense no menino com os 5 pães e 2 peixes. Ele não tinha muito, mas ele deu o que tinha, e isso alimentou milhares, com cestos que sobraram. Isso é transbordar. É o que acontece quando a generosidade encontra a intenção divina. O pouco se torna ilimitado. Generosidade não é uma transação, é um gatilho. E é aqui que tantas pessoas ficam presas. Eles acham que estão se protegendo ao se conterem, mas, na verdade, estão fechando o próprio portão pelo qual Deus os abençoaria. Quanto mais você agarra a semente, mais adia a colheita. Porque a economia de Deus não responde ao medo, ela responde à fé. E não se engane, dar é um ato de guerra contra o espírito de escassez. Cada vez que você dá, você está declarando com suas ações: confio mais em Deus do que nesta quantia. Creio mais na abundância do que temo a escassez. Escolho a abundância em vez da ansiedade. E o céu responde. Provérbios 11h25 confirma novamente: o generoso prosperará. Quem revigora os outros será revigorado. Isso não é simbólico. Isso é economia sobrenatural. Os ricos deste mundo, mesmo descrentes, muitas vezes vivem por esse princípio instintivamente. Eles entendem que o dinheiro precisa se movimentar para se multiplicar. Essa generosidade cria redes, abre portas, atrai favores. Mas o crente tem mais do que instinto. Temos o apoio divino. Não doamos apenas por benefícios fiscais ou capital social. Doamos porque servimos a um Deus que transforma a doação em avanço. Portanto, não espere até ter mais. Doe agora, não de forma imprudente, mas obedientemente. Doe como uma declaração. Doe como uma estratégia. Doe como um ato de adoração. Porque no reino, a libertação é sempre o primeiro passo para transbordar. Se a generosidade destrava o transbordamento, a sabedoria o preserva. Na pressa por milagres e avanços, muitos esquecem uma verdade silenciosa escondida nas Escrituras, uma lição não gritada de uma montanha, mas sussurrada através da menor das criaturas de Deus. Vá até a formiga, ó preguiçoso, considere seus caminhos e seja sábio. Ela não tem comandante, supervisor ou governante, mas armazena suas provisões no verão e ajunta seu alimento na colheita. Provérbios 6:8. A formiga não tem chefe, não tem prazos, não tem aplausos, mas ela tem disciplina. E a disciplina constrói riqueza que sobrevive às tempestades. Este antigo provérbio contém um dos princípios financeiros mais poderosos da Bíblia. Não coma tudo que tocar. Em uma cultura viciada em gratificação instantânea, a sabedoria da formiga ensina algo radical. A prosperidade não está no que você ganha, mas no que você guarda e prepara. Porque transbordar sem mordomia leva ao desperdício. Quantas pessoas clamam por bênçãos financeiras, apenas para desperdiçá-las no momento em que chegam? Não porque Deus não proveu, mas porque nunca aprenderam a administrar o que Ele enviou. Bênçãos sem limite se tornam um fardo. É por isso que as Escrituras não celebram apenas a doação, elas ordenam a poupança. O sábio armazena mantimento e azeite, mas o tolo engole os seus. Provérbios 21h20. Não se trata de acumular, trata-se de se preparar. Deus não é contra a riqueza, Ele é contra a tolice. E parte da sabedoria é entender que nem todo dólar deve ser gasto hoje. Alguns são sementes para o amanhã, alguns são escudos para crises, alguns são pontes para oportunidades futuras. É aqui que o investimento entra na conversa. Invista em 7 empreendimentos. Sim, em 8, você não sabe que desastre pode vir sobre a terra. Eclesiastes 11h02. A Bíblia não apenas aconselha a poupar, ela ensina a diversificação. Distribua seus recursos. Não vincule todo o seu futuro a uma única fonte. Porque o risco faz parte da vida, e riqueza sem um plano é riqueza que desaparece quando o inesperado chega. José sabia disso. Quando interpretou o sonho do faraó em Gênesis, ele não ofereceu apenas uma visão espiritual, ele apresentou uma estratégia econômica. 7 anos de abundância estavam chegando, mas José não comemorou. Ele armazenou, ele economizou, ele construiu silos, ele racionou, porque ele entendeu algo que a maioria das pessoas não percebe. A provisão hoje é frequentemente a maneira de Deus protegê-lo da fome de amanhã. E quando a fome chegou, o Egito não apenas sobreviveu, ele prosperou. Nações vieram até eles. Por quê? Porque alguém honrou o princípio da formiga. Muitas pessoas oram por milagres financeiros, mas, frequentemente, a resposta já está em suas mãos, na forma de sabedoria ignorada, orçamentos evitados, economias nunca iniciadas. Portanto, que este seja um momento de alinhamento. Item você sabe para onde seu dinheiro está indo. Item você está construindo margem em sua vida. Item você está se preparando para o crescimento ou apenas reagindo à crise. Não espere por mais para construir hábitos melhores.
Administre o que você tem agora. Crie um sistema. Separe a semente do pão. Adie a gratificação, não porque você tem medo, mas porque você está se preparando para construir algo duradouro. Riqueza não é uma corrida, é uma estratégia. E no reino, a formiga não apenas sobrevive, ela próspera em meio a tempestades que aniquilam os preguiçosos. A dívida não é apenas um peso financeiro, é um emaranhado espiritual. Ela promete liberdade no momento, mas lentamente reescreve os termos da sua vida. O que começa como oportunidade pode silenciosamente se tornar obrigação, e então, se não for controlado, escravidão. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Provérbios 22:07. A Bíblia não ameniza a situação. A dívida não é neutra. Ela muda quem segura a caneta na sua história. Quando você pega emprestado sem sabedoria, não está apenas assinando papéis. Você está abrindo mão do controle. Você ainda pode ter as chaves, mas outra pessoa é dona da estrada. Nossa cultura celebra o crédito. Ele tenta com ofertas brilhantes e melhorias instantâneas. Precisa agora? Financie. Quer rápido? Cobre. Mas por trás do marketing há uma verdade séria. Toda dívida cria uma coleira invisível. E quanto mais você acumula, mais apertada essa coleira se torna. No início, é silencioso. Você ainda dízima. Você ainda ora. Mas, lentamente, as decisões começam a mudar. Você diz não à generosidade, não por ganância, mas por obrigação. Você continua em empregos que odeia, aceita contratos que não deveria ou perde o sono à noite, não por falta de fé, mas porque está acorrentado a demandas mensais que você não controla mais. Esta não é a vida que Deus projetou para você. Deus quer seu povo livre, não apenas espiritualmente, mas economicamente, porque a liberdade cria margem, e a margem é onde a obediência próspera. Sem margem, você não pode se mover quando Deus diz para ir. Você não pode dar quando Ele diz para dar. Você não pode descansar quando Ele diz para descansar. A dívida rouba essa margem. Você vê esse padrão repetidamente nas Escrituras. Abraão recebeu a promessa de descendentes tão numerosos quanto as estrelas, não por ego, mas para se tornar uma bênção para todas as nações. Salomão não obteve apenas sabedoria. Ele obteve riqueza, paz, influência e reconhecimento global, não por vaidade, mas para estabelecer a glória de Deus. Pedro, depois de lançar sua rede segundo a palavra de Jesus, não pescou apenas peixes suficientes para si. Sua rede se rompeu, seu barco transbordou e ele teve que chamar companheiros para ajudar a administrar a bênção. O óleo da viúva em 2 Reis não encheu apenas uma jarra, ele continuou fluindo até que todos os recipientes estivessem cheios. O fluxo não parou até que a sala ficasse sem recipientes. A mensagem? A provisão de Deus para onde sua expectativa para. O fluxo dele atinge os limites da sua fé, da sua estrutura e da sua disposição de carregar a bênção com propósito. Mas aqui está a verdade mais profunda. Transbordar não se trata apenas de multiplicação financeira. Trata-se de viver em tal alinhamento com a sabedoria, o tempo e a generosidade de Deus que você se torne um centro de distribuição para o céu. Ele abençoa através de você, não apenas para você. Porque você provou que mais não o tornará egoísta, o tornará estratégico. Mas aqui vai o aviso. Transbordamento sem estrutura se torna transbordamento desperdiçado. É por isso que José construiu celeiros. Porque Jesus ensinou parábolas financeiras. Porque Provérbios está repleto de sabedoria sobre gestão, não apenas sobre milagres. Então, se você está orando por transbordamento, pergunte-se: eu consigo lidar com isso? Eu tenho a infraestrutura? Eu tenho a postura do coração? Eu tenho a sabedoria para preservar a bênção e direcioná-la para os propósitos do reino? Porque quando Deus envia transbordamento, nunca é aleatório, é direcionado. E se você se posicionar como um mordomo fiel, Ele confiará a você mais do que pediu, porque Ele sabe que você fará mais do que a maioria faria. Então, sonhe novamente, ore mais alto, prepare seus vasos, construa seu celeiro, eleve seu padrão e ande com a confiança de que o céu não está com falta de suprimento. Ele está esperando por vasos que sabem o que fazer com ele. O transbordamento divino não é excesso, é designação. Depois de tudo que você ouviu, cada versículo, cada princípio, cada verdade revelada, uma coisa fica clara. Prosperidade não é algo que você persegue, é algo com o qual você se alinha. Quando sua mentalidade reflete o céu, quando suas mãos administram com sabedoria, quando suas palavras falam vida, quando seu coração permanece generoso, quando seus planos honram o legado, quando seu espírito se recusa a desistir, é aí que a riqueza bíblica começa a fluir. Não porque você manipulou um sistema, mas porque você se tornou o tipo de pessoa em quem Deus pode confiar mais. Então, agora, vamos selar esta jornada, não apenas com compreensão, mas com entrega. Que esta oração seja mais do que palavras, que seja uma linha na areia, uma declaração de que,
A partir deste momento, suas finanças não estão separadas da sua fé. Elas são uma expressão dela. Feche os olhos e ore. Pai Celestial, venho diante de ti com o coração aberto, não pedindo mais apenas por mais, mas por sabedoria, por alinhamento e para que a tua vontade seja feita em minhas finanças. Obrigado por revelar o teu coração por meio das Escrituras, por me mostrar que a riqueza em teu reino não se trata apenas de acumulação, mas de designação, mordomia e transformação. Quebre toda a mentalidade de carência que viveu dentro de mim. Arranque pela raiz todo o medo de provisão. Silencie toda mentira que me dizia que abundância não era para pessoas como eu. Substitua pela verdade, que tu és a minha fonte, que tu me dás o poder de produzir riqueza, que tu me chamaste para prosperar com um propósito. Pai, faz de mim um vaso de transbordamento, que eu não apenas seja abençoado, que eu me torne uma bênção. Ensina-me a administrar bem, a doar livremente, a economizar com sabedoria, a construir com fidelidade e a transmitir um legado que falará da tua glória muito depois que eu partir. Unge minhas ideias, inspira meus esforços, protege minhas decisões e me cerca de parcerias divinas que multiplicam o impacto. Eu deixo todo ídolo, todo desejo de riqueza sem propósito. Eu assumo o manto da mordomia. Eu assumo a identidade de um construtor do reino. E eu caminho, não com medo, mas com fé. Abençoa a obra das minhas mãos, Senhor, e que tudo que eu tocar carregue as tuas digitais. Que cresça, que transborde, que te glorifique. Não se trata apenas de finanças. Trata-se de legado. E eu declaro, em nome de Jesus, que minha vida refletirá a economia do céu. Não apenas o que tenho, mas em quem me torno. Amém. Se este vídeo te tocou, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação, para que você nunca perca uma revelação como esta. E se você estiver pronto para mais, há outro vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo que se aprofunda ainda mais nos princípios da riqueza do reino. Clique agora e aprofunde-se na vida que Deus criou você para viver. Te vejo lá.